Boa tarde, meus irmãos, meus amigos. É com muita alegria que eu vou gravar mais um vídeo aqui, né? Eu gostaria de abraçar todos os irmãos que têm me apoiado por esse Brasilzão. Também até em alguns outros países, né, como no Portugal, eu já recebi comentário do Portugal, já recebi comentário dos Estados Unidos, né, da Suíça. Então, graças a Deus, meu trabalho tem tido uma aceitação muito boa. E aqui no Brasil são muitos os irmãos que têm comentado, que têm me dado sugestões, como o meu irmão Ricardo, parece que é Ricardo Pajé, me deu uma sugestão muito boa, que eu fiquei muito feliz com ele. Me deu uma sugestão e eu acatei a sugestão dele, fiquei muito feliz. E gostaria de agradecer a todos os irmãos que estão aí apoiando a gente, né? Mas em especial, o meu irmão Narciso, lá em Joinville, Santa Catarina. O Narciso, ele é meu irmão, que eu conheci há pouco tempo agora, mas gente muito maravilhosa. Ele me questiona sempre, mas os questionamentos dele são com respeito. Os questionamentos dele são saudáveis. E o questionamento dele só me faz eu crescer espiritualmente, porque ele me questiona e eu vou pesquisar a palavra de Deus para entender o questionamento dele. Então, quanto a isso aí, ele só me ajuda. Viu, seu Narciso? Muito obrigado por isso, tá? Continue me questionando, tá? Não para, não. Eu fico muito feliz com os questionamentos do senhor. Então, hoje eu quero falar sobre um assunto muito interessante, meus irmãos. No Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo 23, Jesus disse assim, ó, olha o que Jesus disse. Se alguém vir a mim e não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos e até a própria vida, não é digno de mim. Mas, em duas traduções da Bíblia, a TNM, a Bíblia das Testemunhas de Jeová, e a Bíblia de Jerusalém, tradução católica, no lugar de aborrecer, nós encontramos a palavra odiar. Nós encontramos a palavra odiar. Ali está escrito assim, ó, nessas duas traduções. Se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, esposa, filhos, irmãos, até a sua própria vida, não é digno de mim. Então, segundo essas duas traduções, Jesus está mandando filho odiar pai e mãe odiar filho, marido separar de esposa, esposa separar de marido, assim por diante. Mas na tradução que eu uso, que é a João Ferreira de Almeida, né, no lugar da palavra odiar, está inserida ali a palavra aborrecer. Né? Está ali inserida a palavra aborrecer. Agora, eu vou mostrar para vocês o significado dessas duas palavras, segundo o dicionário Aurélio, para você ver se existe a menor possibilidade de Jesus ter usado essa palavra odiar. Vamos supor, primeiro, aborrecer. Aborrecer significa sentir horror, causar aborrecimento, causar aversão, enfastiar-se, chatear-se. Odiar significa detestar, aversão a uma pessoa e inimizade. Então eu vou provar para vocês, usando o contexto bíblico, que Jesus não usou essa palavra odiar. Né? Jesus não usou essa palavra. Porque eu vou usar aqui um texto paralelo. O que é o texto paralelo? O texto paralelo é o mesmo texto que está aqui, só que escrito por outro evangelista. Eu vou mostrar esse mesmo texto escrito pelo evangelista Mateus. Vamos ver se aqui tem essa palavra. Olha aqui. Mateus capítulo 10, versículos 34 a 39. Aqui Jesus disse que veio causar divisão nas famílias. Aqui Jesus disse que veio causar divisão. Agora, o que é uma divisão?
Será que divisão é inimizade? Não. Eu pergunto, qual a família que não é dividida em sentido religioso? Eu acho que não existe uma família que não é dividida em sentido religioso. Mas não tem que ser inimigo um do outro, porque um tem uma religião, outro tem outra, né? É só cada um respeitar o outro, né? Na minha família, por exemplo, a minha família é toda dividida em sentido religioso. E, no entanto, nós não somos inimigos uns dos outros, não. Por exemplo, eu vou citar um exemplo. Eu fui testemunha de Jeová. Comecei com 16 anos de idade. Quando eu cheguei para minha mãe e falei com ela que eu ia ser testemunha de Jeová, eu causei um aborrecimento tão grande na minha mãe. Agora, será que a minha mãe ficou minha inimiga por isso? Ou eu fiquei inimigo da minha mãe? Não. Minha mãe ficou chateada, até chorar ela chorou por isso. Mas ela respeitou a minha decisão. Falou, olha, não concordo, mas se é isso que você quer, então, que você faça então. Mas contando que não tem o meu apoio. Não. Então ficou uma família dividida em sentido religioso, mas não ficamos inimigos. Eu não fiquei inimigo da minha mãe e nem minha mãe ficou minha inimiga. Então, pelo que eu vejo, essa palavra odiar, ela foi inserida maldosamente por essas duas religiões, a Igreja Católica e as Testemunhas de Jeová. Até porque essas duas religiões, a Igreja Católica e as Testemunhas de Jeová, elas trocaram o Criador pela criação. Por exemplo, a Igreja Católica, no lugar de Jesus, ela adora Maria. E as Testemunhas de Jeová, no lugar de Jesus, elas adoram o corpo governante, ou que é a mesma direção das Testemunhas de Jeová, os dirigentes. Então, eles adoram os dirigentes e não adoram Jesus. Então, para eles, os seus dirigentes, o seu corpo governante, é mais importante do que Jesus. Então, é compreensível que essas duas traduções tenha inserido essa palavra propositadamente. Mas agora eu vou mostrar os textos que deixa claro que Jesus não que Jesus não disse essa palavra odiar. Jesus não disse isso. Vou mostrar aqui, vou mostrar claramente, vocês vão ter certeza. Por exemplo, no texto de Malaquias, no capítulo 4, versículos 5 e 6, ali diz que Deus enviaria o profeta Elias, ou seja, João Batista, antes de Jesus, para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, se Jesus veio trazer inimizade, se Jesus veio trazer ódio, então para que ele ia enviar o profeta Elias, ou seja, João Batista, para converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, né? Ué, então, isso aqui não faria sentido, não é mesmo? Viram que essa palavra odiar foi inserida totalmente fora do contexto? Agora veja, outro texto aqui, onde Jesus deixa claro que ele não usou essa palavra odiar, no sentido de filho odiar pai e pai odiar filho. Olha aqui, Marcos capítulo 7, versículo 10. Ali Jesus repetiu as palavras de Moisés que diz que o filho que despreza, ou seja, que maltrata pai ou mãe, deveria ser morto. Seria punido de morte. O filho que maltratar pai e mãe deve ser punido de morte. Então veja que Jesus aqui está deixando claro que aquele odiar ali não faz o menor sentido. Aquilo foi inserido de propósito, né? Foi inserido de uma forma maldosa ali. Agora eu vou mostrar aqui também, em Mateus, no capítulo 5, versículos 43 a 48, Jesus diz que nós não devemos odiar nem os nossos inimigos. Jesus diz que nem os inimigos nós não podemos odiar. Agora, meus irmãos, responda uma pergunta minha aqui.
Se nós não podemos odiar nem os nossos inimigos, aquelas pessoas que nos maltratam, nós vamos odiar pai e mãe? Pai e mãe vai odiar filho? Pelo amor de Deus, né? Ó, você imaginou, Jesus disse que temos que amar os nossos inimigos, né, e orar por eles. Agora, se Jesus disse que nós temos que amar os nossos inimigos e orar por eles, então quer dizer que Jesus ia falar isso e, por outro lado, ia mandar eu odiar meu pai, eu odiar minha mãe, eu odiar meu filho me odiar. Isso não faz sentido, né, meus irmãos? Não, de maneira nenhuma. Essa palavra odiar, ela foi inserida totalmente fora do contexto ali, né? Então não existe a menor possibilidade de existir essa palavra naquele texto. Só mesmo numa Bíblia tendenciosa, como eu até achava, eu não sabia que a Bíblia de Jerusalém era assim, mas agora eu encontrei essa falha gravíssima nela. Agora, das Testemunhas de Jeová eu espero tudo. A tradução das Testemunhas de Jeová, aquela ali é uma perdição, aquela ali a gente espera qualquer sujeira, né? Agora, veja, irmãos, o que vocês acharam? Existe ou não existe uma contradição aqui, né? Além de amar os nossos inimigos, veja o que Jesus disse aqui. Além de amar os nossos inimigos, nós temos que orar por eles e cumprimentá-los ao encontrar na rua. Encontrar na rua, bom dia, meu irmão, boa tarde, meu irmão. Não é só não fazer mal para eles, não. Além disso, nós temos que cumprimentar eles. Alô, Testemunha de Jeová, acorda! Nós temos que cumprimentar os nossos inimigos, aquelas pessoas que nos fazem mal, nós temos que cumprimentar eles. Por quê? Se nós cumprimentar só os amigos, o que nós estamos fazendo de importante? Se eu cumprimento só os meus amigos, se eu passo na rua, encontro um amigo, eu cumprimento ele, como é que vai, meu amigo, tudo bem? Mas de repente eu passo na rua ali e encontro uma pessoa que me fez um mal um dia, e eu passo por ele, viro a cara para o outro lado. Ué, o que eu estou fazendo de extraordinário se eu fizer isso? Né? Nada. Isso aí qualquer pessoa faz, né? E nós cristãos, né? Nós temos que fazer algo diferente de qualquer um. Nós não podemos ser qualquer pessoa, nós temos que ser pessoas diferentes. Então, se qualquer pessoa cumprimenta só os amigos, nós temos que ser melhor do que qualquer pessoa. Nós não podemos passar por uma pessoa só porque a pessoa nos causou um constrangimento e simplesmente virar o rosto para outro lado para não falar com eles. Assim como as Testemunhas de Jeová faz com a gente, que discorda deles, que teve lá um dia que descobriu alguma coisa de errado, não concordou, saiu, eles passam para a gente na rua, é como se passasse perto de um poste. E não é assim que devemos fazer, né? Então, meus irmãos, é isso que eu digo a respeito dessas duas traduções. Essas duas traduções, a Bíblia de Jerusalém e a TNM, a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, a tradução usada pelas Testemunhas de Jeová, elas são tendenciosas e elas estão induzindo as pessoas ao erro. Essa falha de colocar que Jesus manda filho odiar pai e mãe, esposa separar de marido, marido separar de esposa, filho odiar pai, irmão odiar irmão, essa falha é gravíssima. Então não existe isso. Eu não conheço a tradução original, a Bíblia original, até porque não existe mais, né? Os originais da Bíblia, a gente não tem mais. Hoje em dia a gente se faz cópia de cópia. Eu não conheço os originais, mas eu posso garantir para vocês que se tivéssemos os originais para conferir, nos originais não diria isso. Porque Deus jamais mandaria alguém odiar alguém. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui. Eu tenho 2 filhos. Eu vou mandar que um odeie o outro? Eu vou chegar para o meu filho e falar, olha, eu quero que você passe pela minha filha na rua e não olhe para ela, que você sinta ódio por ela. Não, de maneira nenhuma. Agora Deus, sendo um pai maravilhoso, jamais ele faria isso.